agosto de 2020. Eu tô aqui me ajeitando na cadeira pra gente bater um papo com o tema Solidão a dois. Quais os motivos, quais as causas desse sentimento de solidão numa vida a dois, né? Uma solidão dentro do casamento, uma solidão dentro do relacionamento. Algo que não é tão incomum da gente escutar, principalmente de casais que estão casados há muito tempo. Casais. Tô. Boa noite. Acabei de ser informada que eu não estava aparecendo. Olá, Sano, pessoal, sejam bem-vindos. Então, vou repetir. Hoje, 10 de agosto, a gente vai falar sobre um tema que não é tão incomum dentre os casais, que é solidão a dois. Sentir-se sozinho estando acompanhado. Principalmente aquela solidão que as pessoas experimentam por um tempo maior. Eu não vou falar aqui de um momentinho que você se sente sozinho, isso é normal, gente. Em qualquer relacionamento, seja de amizade, seja no casamento, seja no namoro, seja no trabalho, em qualquer relacionamento, de qualquer nível, um momentinho assim, às vezes a gente se sente sozinho, principalmente hoje que existe o WhatsApp, Instagram, Twitter e tudo mais. Então, às vezes a pessoa tá na sua frente, tá olhando para a tela do celular, tá conectada naquele assunto ali. Por um momentinho, você ser abandonado e se sentir meio sozinho por um momentinho, é mais falta de educação da pessoa que tá com você do que o sentimento de solidão. Oi, gente linda, minha sogra querida, meu querido papai, sejam muito bem-vindos todos aí. Nós vamos conversar, vamos refletir sobre uma solidão mais contínua. É um tempo de solidão, né? A gente pode até encerrar essa live, se quiser não aprofundar e não detalhar, de uma maneira muito rápida. Existe uma resposta de o que ocasiona essa solidão, esse sentimento de estar sozinho, mesmo estando acompanhado, mesmo dormindo com uma pessoa, acordando com ela, tomando café, almoçando e jantando, se sentir sozinho. Se alguém quiser arriscar, chutar o que causa isso, a hora é agora. Não precisa acertar aí não, gente. Bom, então, para vocês entenderem essa resposta rápida, reta, do que causa essa solidão a dois, a resposta é uma palavra. Aliás, duas palavras. Falta de diálogo. Por incrível que pareça, isso acomete relacionamentos, geralmente, tá? Não é sempre. Existem configurações e configurações dos relacionamentos humanos. Mas isso acomete geralmente casais que estão juntos há mais tempo. Sabe por quê? Porque às vezes muitos pensamentos e sentimentos que ambos vão tendo no dia a dia, principalmente em relação às vezes ao outro, não é comunicado. E aí, quando não chega esse diálogo que promove uma troca de ideias, né, num espaço saudável, num espaço oxigenado de trocar as ideias aonde a gente comunica a nossa percepção e tem isso validado ou não pelo outro, né? Quando não acontece isso, a gente faz o quê? Fantasia. Aí a gente fica elucubrando que o outro achou não sei o que aquela hora que ele te deu uma olhada não sei de que jeito. Ou então que o outro baixou o olho, ficou em silêncio porque pensou ou sentiu sei lá o que daquela situação. E por aí vai. A gente vai elucubrando, vai viajando na maionese. E o espaço do diálogo, ele vai ficando vazio. E aí ele é preenchido por essas fantasias, né? E às vezes as fantasias são um tanto paranoicas. Porque existe uma máxima na psicologia que fala que onde não chega
A realidade, a fantasia faz uma festa, faz uma farra. Normalmente a fantasia, geralmente ela é muito mais cabeluda do que a realidade. Agora, por que alguns casais deixam de dialogar? Esse é o aprofundamento que cabe a gente refletir aqui. Porque dizer assim, a solidão a dois acontece porque parou de conversar, parou de dialogar. Então, começa a dialogar, que acaba a solidão a dois. Se fosse tão simples assim, a gente não escutaria tantas queixas nesse sentido, que muitas vezes levam a problemas maiores, problemas como até separação. O motivo dessa ausência de diálogo, o primeiro motivo, os casais, quando eles ficam vinculados e convivendo muito tempo, eles começam a fazer tantas projeções de um no outro, e aí ele começa a acreditar nessas projeções. Ele começa a se alimentar, se nutrir dele mesmo, da projeção da fantasia dele. Então esse é um dos motivos da falta de diálogo. Você projetar a sua loucura no outro. Porque quando a gente fica projetando, é loucura. Porque ou você tá neutro, esvaziado, o outro fala alguma coisa, você olha e fala assim, não sei. Ou então assim, nossa, o que será que significa isso? Será que é tal coisa? Não é uma coisa convicta, porque essas projeções que os casais comumente fazem, né, com o tempo de relacionamento, elas têm uma densidade maior do que essa postura de, será que ele quis dizer tal coisa? E quando a gente pensa, será que ele quis dizer tal coisa, sem estar projetando demais, a gente com muito mais facilidade dialoga, conversa. Você está dizendo tal coisa? Sem ser ameaçador. Você está querendo dizer tal coisa como quem diz, não ouse dizer tal coisa. Que é um outro problema, assim. Aí os casais vão tomando picadas um do outro. O outro te dá um peteleco, te dá um beliscão, vai tomando uma farpa, aí você vai ficando calado para evitar desgaste, para evitar discussão. Aliás, essa frase, eu fico calado para evitar discussão, é muito comum entre os casais, infelizmente. Gente, não evita discussão não, tá? É melhor discutir do que ficar no abismo do vazio que gera solidão. E aí os casais vão ficando assim melindrosos, querendo evitar discussão e vão entrando numa loucura, uma bolha de fantasia, de projeção, e de repente, muitas vezes eles se percebem sozinhos. Assim, a comunicação não funciona mais, não temos comunicação porque deixou de dialogar, porque queria evitar desgaste, porque tinha medo, porque estava projetando demais, e aí vira assim uma disputa de fantasia, de projeção. Realmente não é fácil resolver. E eu vejo solucionar quando tem uma dinâmica que a comunicação não funciona, porque parece que você fala A e o outro entende B. Quando você fala, busca ajuda, gente. Busca ajuda. Vai fazer um curso de comunicação não violenta. Vai marcar uma sessão com um bom terapeuta de casal. Para aproveitar esse sintoma dessa não comunicação, desse desgaste, desses desentendimentos, vai aproveitar esse sintoma para virar um crescimento para você. Porque isso é apenas um sinalizador de que alguma coisa precisa ser reajustada, atualizada num ou no outro ou nos dois, que é o mais comum, né? Eu costumo dizer que a gente investir na gente com autoconhecimento, seja através de bons cursos, boas terapias, é um investimento assim sem erro, né? E é bem mais barato do que acabar casamento, viver frustrado, viver com uma qualidade de relacionamento baixa, cheia de desencontro, cheia de desgaste, né? E aí, além da falta de diálogo acontecer por conta de milindres para evitar discussões, porque a gente está meio doidinho projetando demais, a gente percebe dois traços importantes na personalidade das pessoas que geram esse sentimento de solidão aí por falta de diálogo.
As pessoas que têm o que a gente chama assim de, na psicanálise, de núcleos autísticos avantajados, é como se fosse pequenos traçozinhos, assim, porçãozinha de autismo, onde você se fecha no seu mundinho, você fica lá, sei lá, viajando num universo paralelo, elucubrando, e não olha para o lado, e não troca tanto com o outro. E essas pessoas que têm esses tais núcleos autísticos, elas são pessoas que têm mais dificuldade para manter esse diálogo salutar, né? Aonde no diálogo a gente vai checando o que, que um e outro acha, a gente vai construindo sonhos, a gente vai sonhando junto, a gente vai construindo o caminhar na estrada, nesse diálogo, evitando, portanto, o vazio, a ausência do diálogo que gera esse sentimento de solidão a dois. Parece que o outro não te entende, parece que o outro não te escuta, parece que o outro não fala a mesma língua que você. Chequem isso. Quem tem núcleos autísticos ou também outro traço, quem é muito paranoico. O paranoico, ele fica muito calado, viajando no que significa o que o outro está dizendo e viajando no que o outro pode achar se ele falar A ou B. E aí, então, assim, é um desgaste tremendo. Então, ele já gasta tanta energia conversando com ele mesmo, né, os seus vários eus internos e paranoicos, que ele acaba conversando menos com o outro. Ou se conversa, gente, não é um diálogo salutar. O que é um diálogo salutar? Aquele que tem a presença da verdade. A verdade, ela tem uma energia soberana, forte. Ela marca uma presença. Então não é diálogo blá 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 de amenidades que eu tô falando para esses casais que têm sentimento de solidão, para curar esse sentimento de solidão, ter esse diálogo de amenidades blá blá blá, não. É um diálogo de verdades. Um diálogo onde você se coloca, você sente conforto para se colocar num determinado espaço com o outro que você se relaciona e você tem uma qualidade de acolhimento com a verdade desse outro também. Então é uma troca de verdades, né? Esse diálogo é uma troca de verdades. Então olha só, se a gente tem traços autísticos, se a gente tem traços paranoicos, vamos cuidar, vamos olhar para nós, vamos olhar para isso, porque a gente tende a ficar ou mais calado ou falando com muita projeção, desgaste e gera esse vazio que causa esse sentimento de solidão. E pra gente fechar aqui, eu acho que a gente tá com um tema assim mais, um tema que tem uma resposta assim nuclear pra gente não ficar rodeando, né, que é essa questão desse sentimento de solidão a dois, causado, portanto, pela falta do diálogo, que é causado por projeções, paranoias, viagens internas, né, que são os núcleos autísticos aí das pessoas. Além disso, a gente precisa pensar assim que quando a gente está tendo esse diálogo salutar, né, de colocar nossas verdades, sentirmos a coragem e a disposição suficiente para colocarmos as nossas verdades, a gente constrói uma outra palavra extremamente valiosa, que é solução para o sentimento de solidão. A gente constrói intimidade. Diálogo verdadeiro constrói intimidade. E se eu estou construindo intimidade com o meu parceiro, eu estou evitando o sentimento de solidão. E se houve um momento onde a gente se afastou, a gente se perdeu um do outro, virou um abismo ali e apareceu esse sentimento de solidão, assim, não olhar para a mesma direção, não se sentir compreendido, como eu tinha dito anteriormente. Se a gente resgata
as características fundamentais para colocar em prática esse diálogo salutar, que é uma troca de verdades, a gente cura esse sentimento de solidão dessa maneira. Ok, pessoal? E aí, a gente precisa pensar também que nossa vida é bastante complexa, né? A gente dificilmente a gente vai ter um relacionamento que a gente consegue manter um super padrão alto de qualidade em todos os sentidos, diálogos profundos, nutritivos, recheados de puras verdades que nos alimentam a alma, que nos super conectam e que nos constrói intimidade. A gente pode ter em muitos momentos tudo isso que eu tô falando, mas ter o tempo inteiro, 24 horas por dia, 365 dias por ano, durante 10, 20, 30, 40 anos de relacionamento, não é comum que aconteça, porque a vida é dinâmica, né? A gente vai no cemitério, é calmo, parado, porque lá, né? Lá não tem a vida que existe aqui, né? Essa vida material nossa. Então a gente muda. Um dia está de mau humor, outro dia está de bom humor. Então um momento ou outro não é para descabelar, porque senão vira neurose. Ai, não estamos dialogando com qualidade. A terapeuta falou, psicólogo falou, sei lá quem falou. Calma, gente, calma. A gente tem que perceber de uma maneira mais holística, de uma maneira mais integral. Né? Então, um momento ou outro, beleza. Agora, se ficar diário, se ficar constante, né? E você sentir desconforto, sentir uma insatisfação contínua, aí sim precisa cuidar, precisa tratar. E o tratamento é você se jogar na vida, você acreditar na sua competência em se colocar vulnerável. Né? Quando a gente coloca as nossas verdades, a gente se coloca vulnerável. Eu me lembro muito bem de alguns anos atrás, eu acompanhando um casal, e a mulher dizia que ela se sentia sozinha, que assim, eles tinham um casamento com uma vida social agitada, parece que saíam direto, viajavam e tal, tinham filhos grandes. E essa mulher falava que tinha começado a se sentir sozinha há algum tempo, mas era suave, ela não percebia. Só quando a coisa ficou gritante que ela percebeu. E aí ela analisando quando é que foi assim o gatilho para descarrilhar o trem, para desencontrar os dois e o diálogo parar de existir, parar de ser salutar, parar de funcionar. Ela contou que foi quando teve uma situação assim, que ela colocou, eles tiveram uma discussão e ela colocou assim, que levou ela a ter um determinado comportamento lá que gerou um desgaste, uma discussão entre eles, e ela foi extremamente julgada por aquele marido e condenada praticamente à cadeira elétrica. E aí ela conta que depois daquele dia, ela, além de ter se sentido injustiçada, porque ela se sentia compreensiva com ele e o contrário não acontecia, ele não a acolhia, não a compreendia, ela passou a temer, isso aguçou a paranoia dela, então ela mesma foi ficando mais calada, foi calada do diálogo verdadeiro, nutritivo, salutar. E o interessante é que quando se juntou esse casal, pro homem estava tudo bem. Pro homem estava tudo ok. Ele não sentia nada de solidão a dois, etc. Achava aquilo coisa esquisita de mulher. Né? Mas ela não se sentiu acolhida e aí ela abandonou a coragem de se colocar, optou por se oprimir, por se calar e de repente se perdeu dela mesma, né? Porque ela não podia se colocar, não tinha espaço de acolhimento naquele relacionamento e aí ela passou a se sentir sozinha, mesmo estando com essa pessoa do lado dela, né? E assim, aí houve um resgate de algumas afinidades, né? E tem casos que o relacionamento não comporta suportar a verdade um do outro.
é um caso de mudar de relacionamento, geralmente. Porque você parte para um tudo ou nada. Ou você conforma com aquilo, coisa que eu nunca vi acontecer de verdade, né? Você paga algum preço, mesmo que seja no seu corpo. Vejo, inclusive, muitas mulheres com sintomas no seu aparelho ginecológico, quando acontece isso, delas ficarem se obrigando a suportar uma situação insatisfatória. Você paga pelo menos com algo assim somatizado, né, no corpo. Ou você paga o preço, corre o risco de encaixar aquela relação de novo, engatar ali no espaço de verdade, ou encerrar o relacionamento, que é uma opção que funciona mais, porque vai o racha mesmo. Ok, pessoal? Tem duas perguntas aí. Uma O pergunta Alessandro tá me também. falando que tem duas perguntas. Vamos ver. O Anderson, Márcia, quando um fala e o outro tem dificuldade para falar e dialogar, como que faz? Ó, o Anderson, esse que tá com dificuldade de falar e dialogar precisa perceber se para ele tá insatisfatório ele não falar ou se para ele tá ótimo aquilo. E o outro que está não recebendo a conversa daquele que tem dificuldade tem que checar se está insatisfatório para ele. Caso esteja insatisfatório para ambos, a gente volta naquela sugestão anterior, porque isso é um treco muito subjetivo e difícil da gente conseguir, às vezes, sozinhos, mudar e transformar de uma maneira satisfatória esse cenário. Aí é onde vale a pena, às vezes, fazer treinamentos de comunicação não violenta, fazer uma sessão de constelação para ver se tem alguma trava ali sistêmica para a comunicação daquele que tem dificuldade de falar, a comunicação do casal, ou fazer uma sessão de terapia de casal com um especialista, ok? Tem que checar se eles estão insatisfeitos. Se estiverem insatisfeitos e for um treco intenso, tem que buscar esse apoio especializado. Alessandro que tinha duas perguntas, eu só achei uma, A outra é a Alessandro. respeito do anticonflito. Eu perguntei o anticonflito. Anticonflito? Nossa, não entendo. O que será que Ela perguntou o significa? que os anticonflitos. Oi, Johnny. Ah, e os anticonflitos? Que seria, Gisele, os anticonflitos que você está falando? Anticonflitos é no sentido de evitar conflito? Gente, não dá. Se der para você explicar, Gisele, eu vou ver se eu entendi os anticonflitos aqui. Esses de nada, Anderson. Se for anticonflito no sentido assim, não fala nada para evitar que tenha algum conflito, corra o risco de ter um pouco de conflito. Um pouco de conflito não mata ninguém, gente. A ausência total de conflito é muito pior do que um pouco de conflito. Quem não suporta conflito nenhum, assim, num relacionamento, é porque tem tanto conflito dentro dele que já tá gastando a energia dele todinho de conflito com ele mesmo, e aí ele vira um total anticonflito. Então, vai fazer terapia individual essa pessoa que é anticonflito, se for isso que eu entendi. Anticonflito não se coloca. Ah, sim. Então, Gisele, se a pessoa é anticonflito de uma maneira assim muito intensa, ela precisa dar a cara para bater. Se ela não dá conta de dar a cara para bater, vai fazer uma terapia para dar conta de dar a cara para bater, porque se ela ficar evitando, 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 a tendência é que uma hora a vida chega e fala: chega de anticonflito, toma esse conflitão aqui, não tem como ela não dar a cara para bater. É nesse sentido. E aí tem a ver até com aquela pergunta do Anderson, assim, quando um tem dificuldade de falar e tal, e o outro não. É muito próxima essa pergunta sua da do Anderson, pelo que eu estou entendendo aqui. Então, assim, se os dois estão insatisfeitos, busquem uma ajuda. O problema é que muitas vezes só um está insatisfeito. É igual eu falei para vocês daquele exemplo que eu dei do casal que a mulher parou de se colocar quando ela foi extremamente julgada pelo marido numa ocasião lá que ela se colocou de maneira verdadeira, então ela ficou assim traumatizada de ser verdadeira com alguns tipos de verdades porque ela sabia que o chumbo grosso podia comer pro lado dela. É, deixa eu ver aqui. E a história do casal, como terminou? Meu pai está curioso. Esse casal se separou, tá, meus amores? Então, esse tema
Solidão a dois, ele é uma espécie de câncer que vai carcomendo o relacionamento por dentro. Não durma no ponto, gente. Não pestaneja, porque muitas vezes quando o casal acorda para essa solidão a dois, eu acho que já corroeu muita coisa para ser resgatada, para ser reparada. E às vezes não se conseguem esse resgate, esse reparo, e a coisa rui. Ok, meus queridos? Então, para a gente evitar de ruir por conta desse tipo de solidão a dois, por falta de diálogo, falta de espaço, quanto antes começar a olhar para isso, tratar isso, a gente entende, aí a gente vai mexendo, vai correndo riscos aí diferentes, testando coisas diferentes em relação à comunicação ali do casal, para gerar um sentimento diferente da solidão, no caso dessa queixa. Quanto antes se começar, mais tendência de ter um sucesso, ou seja, de mudar um padrão de relacionamento onde existe diálogo, que um fala mesmo e o outro escuta mesmo, e aí eles trocam universos, né? Quando eu tenho um diálogo verdadeiro, eu estou entregando ouro pro outro, e o outro, quando ele me fala verdades, ele me dá ouro. E se nós formos saudáveis e sábios o suficiente, a gente vai pegar esse ouro e vai transformar em coisas úteis e valiosas para o relacionamento. Esse ouro, ele vira intimidade, e aí ele vira sonhos em comum, e aí ele vira ações para viabilizar esse sonho. E aí tá tudo ok. E aí a intimidade está presente, a troca está acontecendo, e aí para a gente encerrar a nossa conversa, a gente volta do que já foi falado aqui em outros temas, nessa lei do equilíbrio entre o dar e o receber do casal, que é fundamental, é essencial, é a coluna vertebral do casal, é um equilíbrio nessa troca. Relacionamento que não tem esse equilíbrio não se sustenta. As pessoas podem até não se separar, mas de alma não estão conectadas, ok? E a gente quer gente aqui vivendo a verdade na alma, né? Conectadas mesmo, com saúde, com coragem, com sabedoria, com diálogos de verdade, com almas então nutridas, e um sentimento contrário ao sentimento de solidão, um sentimento de pertencimento. Quando a gente